Boa noite, amigos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter me dado a inteligência e a capacidade de poder transmitir a vocês um pouco dos conhecimentos adquiridos nestes 53 anos de militância. Eu quero explicar a vocês o seguinte, que não será uma palestra, é simplesmente um bate-papo entre colegas que eu, apesar de advogado, mas eu me intitulo sempre como corretor de imóveis, porque é onde eu ganho o meu pão e é onde eu milito mais. Pois bem, eu vou passar a vocês alguns detalhes e quero esclarecer. Todos os detalhes que eu passo a vocês são problemas que já passaram pela minha mão. Ultimamente, porque de uma certidão testamentária. Eu fui consultado por um cliente para que fizesse a ele uma ação da uso capião. Pedi a ele, você me traga o IPTU, que eu vou analisar o que é possível fazer. Trouxe o IPTU, consultando o cadastro no IPTU a qual registro de imóveis pertencia, mandei ao registro de imóveis extrair uma certidão. Pois bem, na certidão do registro de imóveis não havia nenhum gravame e nenhuma anotação. Pois bem, analisando a certidão, as datas constantes da certidão eram muito antigas, o que fazia nos supor que o cidadão proprietário daquele imóvel provavelmente já teria falecido. Mandei extrair no fórum a certidão de inventário. No fórum não saiu nada de inventário. Eu falei, pô, não é possível. Então, quais são, por exemplo, para você entrar com uma ação de uso capião, os requisitos é você ter o IPTU, ter o nome do proprietário, juntar a certidão do nome do proprietário. Entende? Quando isso você não tem na certidão do registro de imóveis, você tem que procurar por todos os meios. O último meio é a certidão testamentária. Pois bem, eu fui ao cartório notarial, pedi uma certidão testamentária e foi verificado que o cidadão era um português que foi embora para Portugal e acabou falecendo. Mas deixou gravado no testamento que aquela propriedade, por falecimento dele, pertenceria a uma determinada entidade. Essa entidade, até hoje, não sabe que a propriedade é dela. Então, eu chamei o cidadão que me procurou, falei, olha, você quer utilizar a propriedade? Pode utilizar, eu não vou acusar para a entidade que ela é dona da propriedade, não. Mas não contrate nenhum colega meu para te usar, a entrar com uso capião, que você vai perder a propriedade. Porque no momento em que ela receber a citação, ela vai pedir a certidão testamentária e vai provar que o imóvel é dela. Então, esse foi um caso que eu achei importante passar para vocês, porque são casos raros, mas que acontece. Um outro caso que ocorreu, um cidadão veio me procurar porque comprou um determinado imóvel. Esse determinado imóvel era de um cidadão que tinha uma chácara ou uma fazenda, alguma coisa assim, em Atibaia. Em Atibaia, o que ocorreu? Esse cidadão, que já havia falecido, e os filhos estavam vendendo a propriedade, e essa propriedade estava gravada. Esse cidadão derrubou umas árvores nativas e foi multado pelo meio ambiente. Essas multas de meio ambiente formam um processo crime, depois vai por uma ação civil, que chama-se ação ex delito, e essa ação, ela prestigia, inclusive, a herança dos filhos. Quando ele me procurava, mas por que eu não posso vender? Porque tem... Eu falei, exatamente, porque tem esse problema. Primeiro você tem que sanar o problema, procura fazer alguma composição, alguma coisa de plantar alguma coisa, fazer qualquer coisa, porque, infelizmente, você está
guindado a não vender a tua propriedade, porque ela vai pagar a despesa do problema que teu pai criou. Tem um outro título que eu não gosto de ler, mas não é possível. Um outro detalhe muito importante, que é a indisponibilidade de bens. Vejam bem, embora nós temos hoje a alteração do artigo 723 do Código Civil, que foi criado pela Lei 12.236, né? Esse artigo hoje, quem lê ele com atenção vai verificar que ele joga nas costas do corretor a responsabilidade da transação que está fazendo com o seu cliente. Então, ocorre o seguinte, é preferível você chegar tira a certidão do registro de imóveis, a certidão de indisponibilidade de bens, você não tem como extrair em lugar algum. Você tem que ter um tabelião, que seja teu amigo, onde se lavra as escrituras, e mostra a certidão do registro de imóveis para ele e pede para ele analisar para você e consultar se há a indisponibilidade de bens ou não. Já me ocorreu, todos esses detalhes que eu falo com vocês, já todos eles passaram pela minha mão. São clientes diferentes que vêm comigo lá para ser atendido. Então, as certidões normais, que todo mundo conhece, as forenses, por exemplo. Você tira a certidão forense de família, executivos fiscais, depois você vai para o cartório de protesto, perde os 10 cartórios de protesto e, evidentemente, procura verificar se não há nenhum problema no nome do vendedor. Outro detalhe, muito importante, isso é importantíssimo, a certidão trabalhista. E hoje, para extrair uma certidão trabalhista, está muito fácil. Basta você pegar no teu computador, clica lá, TRT2, vem o modelo, você pede a certidão, recolhe, manda o comprovante de recolhimento, 5 dias depois você consulta, vem a certidão no teu computador, na tua casa. Você não precisa estar correndo atrás, não. Outra certidão que eu sempre procuro extrair, a maioria das pessoas não se preocupa com isso. Eu me preocupo porque com essa certidão eu fico sabendo se o cidadão que está vendendo o imóvel, se ele participou de alguma empresa ou deixou algum problema com o federal. Tá? É a certidão conjunta de débitos federais. Basta você jogar no computador, certidão conjunta de débitos federais, aparece lá e você puxa a certidão, é tranquilo. Há uma série de certidões que nós, por exemplo, não devíamos ser punidos por essa situação. Que normalmente o 174 do Código Tributário Nacional prevê que em 5 anos prescreve o direito de te cobrar qualquer coisa. Porém, há um detalhe, na trabalhista, ela só prescreve em 30 anos. Mas em local nenhum você consegue tirar uma certidão que diga isso. Você tem que estar habituado no métier, no meio, para conseguir isso. Então, entendo eu que se você vende um apartamento, que o cidadão que vendeu aquela propriedade para a construtora era sócio de uma determinada empresa, não recolheu os impostos dele, e ele está lá gravado. E um caso desse, como eu disse para vocês, todos os casos que eu apresento nas minhas palestras já passaram pela minha mão. Teve um cidadão que depois de 20 anos veio ser cobrado, aí me procurou. Eu falei, você devia ter me procurado há 20 anos atrás, quando você foi comprar o imóvel. Agora não tem como. E é tão simples. Como é que vocês devem proceder para pedir todas as certidões? É muito simples. É simples mesmo.
Quando você pede uma certidão do registro de imóveis, a certidão do registro de imóveis, ela tem algumas etapas que não muda nunca, porque esse é um sistema, a matrícula hoje é um sistema alemão e está muito bem aperfeiçoado. No caput da matrícula sempre vem a titularidade do imóvel, um apartamento no primeiro andar, no segundo andar, sob número tal, etc. e tal. Depois vem as averbações e os registros. As averbações são todas as modificações que ocorrem no imóvel ou com a situação civil dos proprietários. Então, isso vai para a averbação. O registro é toda vez que você transmite o bem para terceiros, né? Então, vocês têm que observar, principalmente, os gravames que houver na certidão do registro de imóveis. Eu aconselho sempre pedir uma certidão vintenária livre de ônus e alienações, que ela é obrigada a trazer tudo. Se houver qualquer problema futuro, eu tive um caso, que vou citar a vocês, que eu vendi para um cliente um imóvel penhorado pelo Bradesco. Porém, não havia notícia na matrícula que ele foi penhorado pelo Bradesco. Por quê? O advogado do Bradesco não tomou o cuidado de entrar com um requerimento e fazer a averbação ou registro da penhora. E o que não está no mundo jurídico, não tem notícia, não está no mundo jurídico. Aconteceu o seguinte, o cliente me procurou se poderia comprar aquele imóvel. Eu falei, espera lá, deixa eu analisar as coisas e pedir todas as certidões. Tudo que era criminal, civil, trabalhista, tudo que era possível e imaginável. As certidões estavam todinhas limpas. Falei, perfeitamente, o senhor pode comprar. Mas o Bradesco pode comprar. O senhor me faz um laudo? Eu falei, faço, vou dar por escrito para o senhor. O senhor quer que eu segure as certidões arquivadas comigo ou o senhor quer levar com o senhor? Se o senhor quiser levar com o senhor, eu vou fazer um relatório, o senhor vai assinar e a responsabilidade de guardar as certidões é sua. Não, tudo bem. Assinou, levou as certidões. Não. Pois bem, passados uns 5, 6 meses, veio lá o oficial de justiça, dizendo, olha, esse imóvel aqui está penhorado pelo Bradesco. Ele me procurou. Falei, o que eu faço? Eu não faz nada. Por quê? Eu tomei o cuidado de, na lavratura da escritura, constar o seguinte: foram apresentadas as certidões do distribuidor forense, número tal, extraída em tal data. Do executivos fiscais, número tal, extraída em tal data. Dos cartórios de protesto, extraída sob número tal, em tal data. Da trabalhista, extraída sob número tal, em tal data. Isso constou tudo na escritura. Não teve dúvida, entrei com embargo de terceiro e ganhamos. O Bradesco perdeu e o meu cliente ficou com o imóvel. Então, às vezes, teve um ministro no fim do ano que foi fazer uma consulta. Inclusive, eu disse a ele o seguinte, falei, excelência, o senhor como ministro, o senhor já foi advogado, o senhor sabe como se faz a coisa. O seu trabalho é um trabalho simples, porém é muito complexo. Eu vou ter que trabalhar com engenheiro, com agrimensor, com biólogo, com uma série de profissionais que tem um custo razoavelmente elevado. Ele me perguntou o custo, eu dei para ele, olha, vai ficar em tanto. O senhor está louco. Eu falei, bom, então tudo bem. Agora, não esqueça, o seu imóvel vale 5 bilhões. Então, o que eu estou lhe cobrando é uma miséria perto do valor do seu imóvel. E eu regularizo o seu imóvel. Bom, no momento ele não quis nada comigo, já me telefonou 4 vezes, com certeza, um dia ele vem me procurar. O que acontece? A gente tem que trabalhar com todo o cuidado possível e imaginável, porque amanhã você faz um negócio mal feito, eu, por exemplo, procuro não massacrar nenhum colega. Mas, lamentavelmente, eu fui obrigado a orientar um cliente meu a denunciar 2 advogados. O advogado estava trabalhando para ele e o advogado estava trabalhando para a parte contrária. Os 2 advogados são sócios
têm escritório na mesma sala, entende? E perderam o processo. Então, o cliente veio me contratar, eu falei, olha, você vai se assustar, porque eu vou te cobrar X. O senhor está louco? Então, procura outro para fazer para você, que eu não vou fazer. Porque para derrubar essa causa, já tem sentença, o cidadão já ganhou e acabou. Mas eu vou derrubar. Pela falsidade ideológica dos dois advogados. E eles vão perder a carteira na OAB, com certeza. Só que eu não posso fazer isso como advogado. Eu sou corretor de imóveis, quem é que tem que fazer isso? É o cliente. Eu orientei ele, e ele falou que iria fazer, e já assinou o contrato comigo para fazer o trabalho para ele. E ele falou assim, qual é a possibilidade de se ganhar esse processo? Eu falei, olha, se não houver uma interferência diferente do normal que se trabalha no judiciário, o senhor já ganhou o processo, não tem dúvida nenhuma. Agora, se houver alguma interferência extra que está fora do meu alcance de conhecimento, o senhor poderá até não ganhar, está entendendo? Mas a possibilidade do senhor ganhar é 100%. Porque não tem... Houve uma fraude total na negociação dele. Bem, eu só gostaria de passar a vocês algumas coisas que eu acabei modificando o sistema da minha palestra de hoje. Você está bom? Faz tempo que você está sempre prestigiando aqui. Obrigado. Eu anotei aqui algumas coisas que são as curiosidades dos imóveis. Eu não estou encontrando aqui, mas não tem problema. Eu tenho tudo na cabeça. Vocês talvez tenham conhecimento da primeira transação imobiliária que se tem conhecimento do mundo. Não sei se vocês já observaram esse ponto, mas quem quiser consultar e verificar o que eu estou falando, basta ler Gênesis 23, capítulo 14 a 17. Foi quando houve a compra em Macpela do túmulo para enterrar Sara, a morte de Sara. O Abrão comprou de Efron por 400 ciclos de prata. Foi a primeira transação imobiliária que se conhece. Uma outra transação que é importante a gente saber também são os detalhes da pior transação imobiliária que ocorreu no mundo por falta de um corretor habilitado para orientar o cliente. Por isso que eu digo, quando vocês forem procurar um cidadão para orientar vocês para a compra de um imóvel, procure um corretor credenciado, que ele tenha o CRES, esteja regularmente inscrito, né? Porque o corretor é a melhor pessoa que tem para lhe orientar. Por quê? O corretor, ele é responsável direto pela transação que está fazendo com vocês. O advogado, por exemplo, vem me dar uma procuração, para mim fazer qualquer tipo de trabalho. Eu não tenho responsabilidade, minha responsabilidade é uma responsabilidade profissional de traçar uma petição correta, aplicar todos os itens do Código de Processo Civil, do Código Civil, etc. Porém, a responsabilidade é da pessoa que me otorgou a procuração. Eu advogo, eu falo por ela. Agora, o corretor não. O corretor fala por si e tem responsabilidade. Mas deixa eu voltar lá atrás, na pior transação imobiliária que houve no mundo. Hoje, vocês devem conhecer, é o local mais caro que nós temos no planeta. 1 metro de terra lá custa uma verdadeira fortuna. Os índios Lacodes venderam para os holandeses a ilha de Manhattan por $24. Né? E os holandeses venderam para o Lord York, né, a ilha de Manhattan, e o Lord York vendeu para os Estados Unidos e ficou a cidade de Nova York
onde é a ilha de Nova York, de Manhattan hoje. Né? Então, são pequenos detalhes que a gente praticamente não se atenta. Né? Um detalhe muito importante que eu deixei gravado para falar com vocês. Todos vocês, no mínimo, fizeram o 2º grau para poder ter a carteira de corretor de imóveis. Então, se conselho valer alguma coisa, eu vou dar um conselho para todos vocês. Eu, sinceramente, eu estudei 25 anos, estou já com 82 anos, graças a Deus, com saúde, com disponibilidade para trabalho. Né? Então, o que vocês devem fazer? Coisa muito simples. Vocês estudaram, se formaram, tiraram a carteira. Quando nós nos formamos em advocacia, a gente faz 5 anos estudando direito e depois vai fazer uma pós-graduação para poder aprender um pouquinho mais na prática como aplicar tudo aquilo que nós estudamos. Vocês têm aqui uma escola com todos os aparatos necessários para fazer uma pós-graduação. A cada quarta-feira existe aqui no Cresce uma pessoa falando sobre algum assunto que interessa aos corretores de imóveis, sobre financiamento, sobre locação, enfim, eu tenho acompanhado todos os detalhes necessários para o corretor, vocês aprendem aqui. Então, nada custa. Eu participei de Cresce aqui seguramente uns 10 a 15 anos direto. Depois, por questões alheias à vontade da gente, eu fui obrigado a me afastar, mas continuo sempre contribuindo. Aonde me pede para fazer uma palestra, eu vou lá e procuro fazer sempre e participar o melhor possível daquilo que eu aprendi. Então, eu aconselho a vocês a isso. E creio o seguinte, hoje nós temos um presidente que é apaixonado pelo Cresce. O Viana, eu tenho acompanhado a vida dele, ele praticamente não vive mais para a família, não. Ele vive para o Cresce. Então, e hoje, quem se dedica, como ele, para o Cresce, nós sempre temos que bater palmas, aplaudi-lo e acompanhar também, e nos aprimorando com os ensinamentos, com esse pessoal que ele traz aqui para fazer as palestras, que é muito importante para todos nós. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto para as perguntas, o que vocês acharem interessante perguntar e o que eu tiver capacidade de responder, porque eu também não sei tudo, não. Cada assunto que surge na minha mão é uma aula a mais que a gente aprende. Cada trabalho que vem para mim fazer, eu peguei um trabalho agora de uma consultoria para um prefeito do interior. Pois bem, hoje, inclusive, a colega que trabalha comigo foi para Campinas para extrair algumas certidões documentais, né, porque são certidões que extraídas através da Cúria, que vocês devem saber o ritual do direito imobiliário, que antes de 1785, nós não tínhamos tabeliões, nem cartórios, então os documentos eram feitos da seguinte maneira, o cidadão chegava na paróquia, falava com o pároco, olha, eu tenho uma propriedade que começa no pau da bananeira, desce riacho abaixo, sobe um cutulo acima, etc., e tem mais ou menos tantos metros. Então, o pároco lavrava aquilo, mandava para o registro na Cúria, entendeu? E hoje, eu, por exemplo, estou fazendo esse trabalho para esse prefeito, estou me servindo da Cúria para me fornecer algumas certidões para provar a origem da propriedade, porque eu estou trabalhando hoje com a 5ª geração. Entendeu? O cidadão, não vou citar nome, que é um nome super conhecido, o cidadão, que era o titular principal, deixou uma fortuna para essa 5ª geração. Eles estão morrendo de fome. Essa é a verdade. Porque, lamentavelmente, tiveram uns colegas que não se aprimoraram no trabalho, não foram a fundo para verificar se era verdadeira a situação da propriedade deles, e é verdadeira.
quando essa documentação veio para mim, inclusive, esse foi o motivo do ministro vir me procurar, porque ele soube por alguém que tinha um portuguesinho na Moca que tinha capacidade de fazer aquele trabalho. Ele não confirmou o contrato, porque, até para você eu posso falar, eu cobrei dele o jornal de 252 milhões de reais. Eu falei, o senhor quer, o meu preço é esse, o seu imóvel vale 5 bilhões. Ele tem simplesmente 5 mil metros em São Paulo. Então, eu falei, tenho capacidade de fazer. O senhor, como ministro, o senhor é advogado. Então, sabe como é que faz? Expliquei, o senhor faz assim, expliquei todo o trâmite processual, como é que tinha que fazer. Falei, mas tudo isso? Foi exatamente tudo, só isso. E eu fiz alguns trabalhos que, só não vou citar nomes, porque é falta de ética, fiz alguns trabalhos há 40 anos atrás, que marcou o meu nome no mercado. Eram trabalhos que tinha tanta dificuldade. Pois bem, um dos trabalhos, o proprietário era dono do Rio Sumaré, hoje é a Avenida Sumaré, aqueles terrenos todos lá. Regularizei, foi lavrada a documentação, foi expedido um mandado de registro, abertura de matrícula. Então, o pessoal achou, bom, você fez milagre, aquele portuguesinho lá faz milagre. Eu não faço milagre, eu faço o meu trabalho. Agora, o cliente quer o meu trabalho, paga. Quer fazer uma consulta comigo? Se qualquer colega daqui for lá fazer uma consulta, é totalmente de graça. Qualquer cliente que for lá fazer uma consulta tem que pagar R$1.000, senão não é nem atendido. Porque eu me aprimorei estudando tanto para poder dar um suporte para o cliente seguro. Tanto é que eu não cito nomes. Quem me manda serviço, o maior escritório de advocacia de São Paulo, fala, olha, vai lá, aquele portuguesinho lá vai te resolver o problema. Então, não deve ser tão ruim que, na última homenagem que houve com o governador Alckmin, eu estava junto, sendo homenageado com ele. Então, não devo ser tão ruim. O Cresce, junto com vocês também, me homenageou no Ibirapuera e homenageou um bocado de colegas aqui, pelo merecimento. E eu, graças a Deus, tenho tido sempre esse privilégio. Doutor Daniel, eu estou escutando pelo rádio alguma coisa que vai ter um código Renavan que vai dar segurança para os corretores, para todo mundo, que vai ter uma certidão padrão. Isso não resolveria todas essas inseguranças que às vezes a gente, que é corretor, não é advogado? Eu não sei se eu poderia falar sobre esse assunto aí, que está, pelo menos o que eu estou ouvindo, mas no rádio, alguma coisa em jornal. Leonel, desculpe, Renavan, Não, eles falam que tem uma lei agora que criou um tal de Renavan do imóvel. Acho que a ministra, alguém assinou alguma medida provisória, Dilma, alguma coisa assim. Olha, eu acompanho vai consolidar todo as certidões, algum apontamento no imóvel, na matrícula do imóvel. E eu achei que isso resolveria. Então, não sei se o senhor pode comentar. Olha, sinceramente, Leonel, não tenho capacidade para te responder isso, porque o que existe é o seguinte, o imóvel, hoje, todo ele é obrigado a ter uma matrícula. Eu, por exemplo, minha área lá do Imbu, para me vender, ela começava no Pau da Bananeira, descia Riacho Abaixo, etc. O que a Corregedoria exige hoje? Acabou esse negócio de desce Riacho Abaixo, sobe Cutulo acima, não existe. Hoje você tem que colocar as coordenadas de UTM com angulação e distanciamento. E tudo baseado em Guerrich pela coordenada do satélite, tá entendendo? Agora, o que eu sei é o seguinte, é necessário toda a transação feita no imóvel é obrigado a averbar no registro de imóveis. Agora, uma identidade do imóvel já existe, porque essa identidade do imóvel é um modelo alemão, que nós começamos, no Brasil, começou com o título paroquial.
Do título paroquial, no aperfeiçoamento, a pessoa fazia a inscrição, juntava o título paroquial emitido pelo pároco daquela igreja, ia ao registro imóvel fazer a inscrição. A inscrição ficou muito complexa, porque era manual e custava muito caro. Então, eles resolveram fazer uma ficha e chamar de transcrição. Cada vez que eles vendiam o imóvel, então transcrevia naquela mesma ficha o novo proprietário e os detalhes, está entendendo? Com o aperfeiçoamento, veio a matrícula. A matrícula é excelente, porque ela não muda. Ela tem o CAPT, o número do contribuinte, o nome da construtora ou o proprietário e o comprador. E vem tudo constando corretamente ali, já com a identificação. Eu acho que, pode ser que eu não soube formular a questão, eu acho que vai ter alguma obrigação de todos os apontamentos irem para a matrícula. Mas que é uma coisa que é recente, isso sim. Eu não sei se está sendo discutido. Então, eu aconselho, inclusive, quando analisar a matrícula, verificar se não há gravames na matrícula. Qualquer gravame que houver na matrícula, não deixa o cliente comprar. Tá, mas, doutor Daniel, eu acho que agora vai ser obrigado alguma coisa nesse sentido. Mas, como eu acho que não é um assunto que está um pouco longe, pode ser que a minha pergunta também não esteja bem formulada. Não, Leonel, com certeza. Você já é um velho amigo e trabalhador na área há muito tempo. Acontece o seguinte, de 73 para cá, quando foi o evento da 6.015, já existe essa exigência. Não é uma exigência nova. Tanto é que, quando você ocorreu um caso, até na última palestra eu falei alguma coisa. Ocorreu um caso comigo, um cidadão comprou um imóvel, e o imóvel tinha um gravame que estava como fiança de uma locação. E, no lavrar a escritura, eu falei para o cidadão, você vai comprar, tudo bem. Quando for para lavar a escritura, me procura que eu quero orientar essa escritura. Não, ele entendeu de fazer do modo dele, fez, para não me pagar lá os R$1.000, mas tudo bem. E foi para o registro imóvel, não deu registro, houve exigência. Pois bem, a exigência custou mais caro que o meu trabalho inicial. Porque, quando você lavra uma escritura que há um gravame, você pode vender o imóvel da mesma forma, porém, faça constar na escritura que o vendedor autoriza o comprador e subroga o direito dele retirar aquele gravame. Que, se não tiver isso na escritura, o registro imóvel não registra. Principalmente se cair com o Ademar, aqui no 7º. Que o Ademar hoje faz parte da corregedoria, então ele é super exigente e não deixa passar mesmo. Tá, ok, obrigado, vou passar aqui para o colega. Obrigado. Tá, okay. Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Habib. Eu não sou doutor, sou corretor de imóveis. Tudo bem. Hoje mesmo eu peguei uma homologação de uma ação trabalhista de um cliente e ela não estava assinada. Daí ele foi perguntar para o advogado dele, e ele disse que, como tudo é eletrônico hoje, não precisa assinar. Então, eu só queria confirmar isso. Exato. Veja, a certidão foi expedida com um teor, uma nomenclatura constando todos os dados. Certo. Você observa na lateral, tem um número de assinatura. Certo. É a assinatura eletrônica. Aquela assinatura, se você quiser conferir, você liga para o TRT, aqui na Rua da Consolação, e pede a conferência se aquele número é a assinatura daquele juiz. Seu Daniel, eu vou intercalar um pouquinho as perguntas, porque tem bastante da TV Cresce também. Tá? Pois não. Então, o senhor Renato Constantino, ele diz, colega Daniel, desde o dia 11/11... Só um minutinho. Problema técnico. Desde o dia 11/11, o STF julga que o prazo
prescricional trabalhista, inclusive FGTS, cujo prazo era de 30 anos, passa a ser de 5 anos. Aí ele continua aqui. Gostaria de saber sua opinião sobre o impacto na segurança jurídica dos negócios imobiliários, a par do princípio da concentração dos atos da matrícula, trazido pelo artigo 10 da medida provisória 565/2014. Recém-vigente, que inclusive vai de encontro ao seu caso de testamento com o qual inaugurou sua palestra. Veja, ocorre o seguinte, ele tem razão em parte. Porém, eu consulto, primeira coisa que eu faço, todo dia pela manhã, abro o meu computador e consulto a ASP. E a Associação dos Advogados nos fornece todas as informações necessárias. Eu ainda não tenho conhecimento de que foi alterado de 30 anos para 5, não. Não tem publicação nenhuma nesse sentido. Tem, sim, interesses, pessoas que já entraram com processo no Congresso Nacional, etc., para reduzir, porque de uma vez que 174 prevê que os impostos não podem se cobrar depois de 5 anos, também esse deveria ser a mesma coisa. Mas ainda não tem decisão, não. Se tivesse decisão, pelo menos eu teria alguma informação da ASP. E a Associação dos Advogados, até hoje, não recebi informação nenhuma. Se me passaram, provavelmente passou batido, mas eu abro todos os dias, a primeira coisa que eu faço, 6 horas da manhã, eu ligo o computador na minha casa, nem no escritório. Examino os processos principais que me interessam e examino a ASP, o que tem de publicação. Porque tudo que acontece, a ASP publica fielmente. Viu? Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, seu Daniel. Depois eu passo para o pessoal da plateia novamente. Tá? Certo. Agora é a senhora Sara Balabem, que está perguntando, ela é de Indaiatuba. Qual as certidões indispensáveis na locação de imóveis? E qual o risco para a imobiliária ou corretor o fato de não tê-las? Veja, o corretor de imóveis que alugar um imóvel, ele não tiver conhecimento, no mínimo, do zoneamento, a categoria de uso, a localização exata, se ele não tiver esses mínimos conhecimentos, para o inquilino, o principal é o fiador ou o seguro-fiança. Para o proprietário alugar, tem que estar o imóvel completamente em dia, com o habite em ordem, e a localização tem que permitir, para aquela finalidade que está sendo alugado, que possa ser utilizado. Porque hoje está muito fácil. Na prefeitura, basta você dar um clique no computador, você tira as informações tranquilas, se pode ou não. Aliás, nós estamos com um problema no imóvel que eu aluguei na Paz de Barros. A pessoa diz que não pode ser alugado para aquela finalidade. E, lamentavelmente, foi muito desagradável que ela perdeu a ação, porque pode. Pode ser alugado. Porque eu tomei todo o cuidado para alugar, que eu tenho o departamento de jurídico que cuida só da locação, o doutor Leandro. Tem o seguinte, mas antes de chegar no finalmente, passa pela minha mão. E eu falo para ela, não faça esse tipo de trabalho, não dá. Boa noite, pois senhor não. Daniel. Boa noite. Meu nome é Sérgio Falbel. É uma pergunta, são duas perguntas assim, que têm relação uma com a outra. Em primeiro lugar, é um caso real. Uma senhora faleceu, não tinha herdeiro nenhum, e o imóvel dela, um fulano foi lá e tomou posse. Deve estar pagando IPTU, tudo mais. Ele pode fazer uso capião desse imóvel? Veja, se ela não tiver nenhum ascendente e nem descendente, com certeza. E aí eu faria para ele uso capião. Tem um prazo mínimo que ele tem que pagar o IPTU para poder fazer? Não, ele tem que provar, o ânimo domini ele tem que provar, quer dizer, o ânimo do domínio de ter a propriedade. Como é que ele prova isso? Com pagamento de impostos,
com testemunhas e com documentação que ele recebe lá no local onde ele está. Certo. Isso faz prova. Agora, se ele não tiver elemento nenhum para provar, é muito difícil. Até para ajuizar o uso capião, ele tem que ter os requisitos mínimos para ajuizar a ação. Agora, se houver algum interessado, ou filho, ou neto, ou bisneto, até a 4ª geração, entra com o processo e ele perde o uso capião. Certo. Vai privilegiar os herdeiros necessários. Mas ele comprovando esse domínio do imóvel, tem um prazo mínimo que a lei prescreve para ele poder... Depende também. Veja, se a propriedade tiver até 250 metros, ele tem o prazo de 5 anos, que é o uso capião constitucional. Se tiver mais de 250 metros, ele vai entrar com o uso capião, que ele tem que ir no mínimo de 10 a 15 anos de comprovação de posse. Entendi. É um imóvel urbano. Nesse urbano. Caso, né? E tem mais que 250 metros. Então, ele vai ter que ficar... É uma casa. É. Outra pergunta. Tem alguma lei que diz que todo imóvel... na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que uma vez que a pessoa não tem herdeiro nenhum, fica para a USP, para a Universidade de São Paulo, é verdade isso aí? Não. Não é bem assim. Não é bem. Veja, o cidadão falece, não tem ascendente, não tem descendente, não tem nenhum vínculo com compromisso com alguém. Então, o que acontece? Isso vai para a própria... Se for o estado de São Paulo, capital, é para a prefeitura. Se for estadual, vai para o estado. Chama-se herança vacante, está entendendo? Isso não tem como fazer, porque precisa ter algum vínculo com o imóvel ou com a pessoa, entendeu? Certo. Tá ok. Tá bem, obrigado. Obrigado, senhor. Alguém tem mais alguma pergunta? Pois não. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, porque assim, todas as palestras aqui são sempre excelentes, mas a sua é excepcional. É de uma utilidade assim absurda. A pergunta do colega me suscitou uma outra. No caso, a pessoa entrou em função da morte de uma pessoa. Esta pessoa, quando veio a falecer, ela estava morando naquela residência, existiam documentos. Essa pessoa, obviamente, deve ter entrado lá depois. Existe alguma relação entre a data da morte dessa pessoa e a entrada dessa segunda que está pleiteando a posse do imóvel? Veja, precisamos ver qual a ligação que há um com o outro. Se houver a ligação de família, como eu disse, ascendente ou descendente. Porque quando não há descendente e os pais estão vivos, volta para os pais. Se houver os descendentes, vai até a 4ª geração. Depois da 5ª geração em diante, há uma discussão de que depende de muita prova que o cidadão agiu lá, criou, está com ânimos domínio, está pagando imposto, está cuidando tudo. Então, é um pouco difícil. Existe um caso bem próximo de onde eu moro, eu não sou a corretora do local, mas está havendo um litígio entre a pessoa que, registrada, tomava conta da mãe de uma pessoa que trabalhava nos Estados Unidos. A mãe não quis acompanhá-lo, ficou, e essa pessoa trabalhava registrada, tomando conta da mãe dele. A mãe dele faleceu, ela não comunicou o fato do falecimento da mãe, que ele veio a descobrir depois de mais ou menos uns 2 anos, porque a mãe já era velhinha, ele escrevia ou tentava falar, ela estava sempre dormindo, ela nunca podia atender, enfim. E, quando soube, tentou tirar, a pessoa já estava entrando com uma ação de uso capião, porque ela era responsável pelos pagamentos, ele fazia as transferências de depósito para ela, tudo, e está em litígio. E, por isso, até que é uma propriedade grande, é em Moema, inclusive é uma Z2. Tem mais ou menos uns 500 metros quadrados de propriedade, numa área em que é permitido uma a área construção, nobre. uma área nobre. Então, no caso, ela era uma funcionária que estava lá. No caso do colega, se eu entendi bem, ele, sabendo que a pessoa havia morrido e não tendo herdeiros, entrou no imóvel. Então, existe uma
uma diferença aí nessas operações. E como a Justiça vê isso, como a Justiça pesa isso. Né? No caso, um é um invasor e o outro é uma pessoa que está usando uma fraude, vamos dizer, no caso da morte da outra. Desculpe, eu não lembro o nome da senhora. Sandra, eu não me apresentei, Dona desculpa. Sandra, é o seguinte, a Justiça não vai atrás de ninguém para saber dos seus problemas. Então, a pessoa interessada é que tem que ir à Justiça. Se houver qualquer vínculo com um terceiro que tenha ligação com essa senhora que faleceu, com certeza ele derruba o usucapião tranquilo. Agora, não pode demorar muito, porque tem que entrar. O usucapião em São Paulo não tem segredo, só corre pelo Fórum João Mendes. Aliás, todo o usucapião só corre na comarca central do imóvel. Então, é um caso... É que, constitucionalmente falando, desculpe, o usucapião é uma posse pacífica, né? Não pode haver lide. Ah, não, então, exatamente. É um tanto quanto... Qualquer coisa que entrar no processo... Acaba com ele. A praça acaba com o usucapião. Certo. Muito obrigada mais uma vez. Tá. Obrigada. Senhor Daniel, tem mais uma pergunta aqui da TV. Agora é do senhor Paulo Roda. Ele diz, preciso saber se existe uma relação de certidões que nós, corretores, precisamos solicitar junto às repartições públicas. Existe, é tranquilo. Primeiro, as certidões forenses, família e executivos fiscais. Cartórios de protesto são os 10 cartórios de protesto. O trabalhista é a certidão normal na TRT2, que é a segunda região, a nossa, né? E a de cautela, a certidão de débitos com a federal, tá entendendo? Então, fora disso, e a principal, que é a do registro de imóveis, que é uma certidão, que eu aconselho sempre pedir uma certidão vintenária, livre de ônus e alienações. Por quê? Toda certidão que você pede, hoje, devido ao evento da 6.015 e com a matrícula, ela é simplesmente feita uma ficha. Essa ficha da matrícula, ela é com código de barra e fiscalizada pela corregedoria, e simplesmente ela só traz aquele relato que está ali. Então, o que você colocar, tudo você tem que observar o que está escrito na matrícula só. Não tem mais certidões nenhuma. Não há. Essa, por exemplo, uma certidão ex-delito, a gente tira quando é um processo assim, de alta complexidade, como acontece. Na Moca, por exemplo, você conhece a Moca tem um problema sério na Moca, que existem umas indústrias lá que vêm me consultar, e construtoras vieram me consultar. Veio uma construtora de Anália Franco, e eu falei, não compre. Eu falei, mas por que não compra? Porque esse cidadão tinha uma indústria e nunca recolheu os impostos. Você precisa verificar se não tem débitos ainda. E, embora, com essa modificação que está em tramitação para diminuir para 5 anos, ainda não entrou em vigor, não. Então, são 30 anos, dentro do FGTS, por exemplo, são 30 anos. É problemático. A gente precisa averiguar bem. O caso, por exemplo, do cidadão que desmatou a área que ele tinha. Precisa verificar no meio ambiente se ele não tem uma ação ex-delito pelo crime que ele cometeu de derrubar o arvoredo, as árvores naturais, está entendendo? Eu agradeço a presença de todos.